Começando mais um Resenha JCE, seu podcast do Jogando com Elas, que conta com muita resenha e informação. Sim, chegamos ao nosso 8º e último episódio desta temporada do querido Resenha. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o calendário atualizado das competições femininas que a CBF divulgou nas últimas semanas. Além, claro, de projetar como voltam os principais torneios pelo Brasilzão afora. Eu sou o Guilherme Maia e para me ajudar a conversar, a debater sobre esses assuntos, chamo os meus parceiros de mesa redonda virtual, João Camardelli e Valéria Sense. Tudo bem com vocês, pessoal? Olá, Gui, olá, João, olá a todos vocês que nos ouvem. Como vocês estão, meus queridos? Olá, Gui, olá, Val, olá, pessoas que nos escutam pelo Brasil e pelo mundo afora. Hoje num dia diferente, né? Um dia que tradicionalmente é de futebol. Teremos, futebol hoje, tivemos já alguns jogos. E também temos o resenha, graças a Deus. É isso aí, Joãozito. A gente fez de propósito, né? Vamos deixar a última edição do resenha, pelo menos da primeira temporada. E aquele arzinho também, se voltaremos ou não, a gente resolveu colocar este programa, o nosso 8º episódio, no domingo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas para acompanhar tudo sobre o novo calendário, o calendário atualizado do futebol feminino aqui no Brasil. Então, já vamos começar falando sobre isso. Atualização do calendário. Vou explicar para os nossos ouvintes como aconteceu, quais as mudanças que foram decretadas pela Confederação Brasileira de Futebol. No último dia 17, a CBF divulgou o calendário revisado das principais competições femininas para a temporada 2020-2021. Entre elas estão os Brasileirões Série A1, que se compara à primeira divisão do masculino, e a Série A2, que se compara à segunda divisão, além do Brasileirão Sub-18. O primeiro a retornar será o A1, que está marcado para o dia 26 de agosto, ter os 3 jogos que restam para a conclusão da 5ª rodada. E aí, no dia 29, iniciar a 6ª rodada normalmente. A competição continuará com o mesmo formato e está prevista para ter a sua decisão no dia 6 de dezembro. Já o A2 também seguirá o mesmo formato, porém retornará apenas no dia 18 de outubro, enquanto seu término será no dia 31 de janeiro de 2021. Isso mesmo, pelo menos para mim, dia 31 de janeiro é um dia histórico. Aí fica internamente isso aí. Então, eu já aproveito para fazer a primeira pergunta do nosso programa. Vendo estes calendários e as medidas tomadas pela CBF, vocês concordam com essa posição adotada? O que acham das escolhas da Confederação Brasileira de Futebol? Bem, eu acho que ainda é cedo para a gente fazer uma análise, de como que vai estar o cenário nesse momento. Tudo está muito incerto e fica até difícil da gente ter uma perspectiva de se vai funcionar e como que vai funcionar e se vai ser positivo. Mas ter uma previsão de volta é importante para que as equipes elas se mantenham animadas também, nesse sentido de que, então a gente tem uma data, beleza, então vamos nos preparar para nesse dia estarmos voltando, para as atletas estarem podendo se preparar para poderem voltar da melhor forma possível. Pelo que a gente vem percebendo, com os jogos que vem acontecendo, tanto internacionais quanto no masculino também, a gente percebe que se está tendo um cuidado, que se está fazendo os testes. A gente espera que essa estrutura também se tenha para a volta do Campeonato Brasileiro, para que as atletas elas tenham as condições adequadas para poderem voltar e voltar de uma maneira a não prejudicar a saúde delas, porque a gente ama futebol, a gente quer ver elas em campo, mas a gente quer que elas estejam bem, que elas estejam saudáveis e que elas possam jogar com todos os cuidados possíveis. Então, a minha maior preocupação em relação ao calendário é como que vai estar o cenário da pandemia na volta dessas atletas e que estrutura elas vão ter para essa volta. Concordo em todos os pontos que tu levantou aqui, Val. A questão das viagens, de como vai ser para as equipes, para realizar os confrontos. A gente sabe que
tem equipes de todos os lugares, né, do país, e não é um país pequeno, né, nós somos muito grande em território, e então essas viagens elas acabam assustando, né. Sobre as datas, a gente sabe que o masculino volta agora, né, na próxima semana, e a CBF, inclusive, ela deu essa data maior para o feminino voltar, né, ser algumas semanas depois, porque, segundo a CBF, obviamente, eles querem ver como vai ser no masculino, essa questão dos testes de prevenção, para conseguir executar também da melhor maneira no feminino. Então, claro, né, vamos torcer para que seja tudo certo, que não tenha problemas e que as atletas possam voltar, né, da melhor maneira e que saia tudo dentro do previsto dentro de campo. Eu acho que a Val tocou num ponto muito importante, que é quando ela fala o seguinte: as jogadoras passam a ter uma previsão de retorno. Isso realmente é o que mais incomodava as atletas. Eu conversei com algumas jogadoras e todas me relataram a mesma coisa. A gente não tem uma previsão de retorno, a gente não sabe quando a gente vai voltar a jogar, a treinar, porque antes os clubes ainda não tinham nem retornado aos treinamentos normalmente, ou pelo menos com as medidas previstas de prevenção. E isso incomodava muito, realmente, e é algo muito chato. Imagina você estar em casa, você saiu do seu clube para visitar sua família para ficar 1-2 semanas e acabou ficando 4 meses só treinando em casa com os equipamentos que você tem à sua disposição, muitas vezes improvisados, e não ter a certeza de quando irá retornar. Então, ao meu ver, a CBF acertou neste ponto, em decretar o retorno do futebol feminino. Claro que a gente também tem que ter uma atenção muito grande com as medidas preventivas. Ver como vai funcionar com o masculino, ver se vai dar certo. A gente sabe que tem diversos problemas e diversas chances de termos jogadoras que contraiam a doença. A gente torce para que isso não aconteça, mas a verdade é essa. A gente sabe disso, ainda mais quando se trata do futebol feminino. E o João agora falou sobre o que a CBF disse, a posição da entidade. Ao meu ver, tudo bem. Ela vai fazer um teste com o futebol masculino, mas também demonstra o quanto o futebol feminino para a CBF ainda está atrasado. Porque se o futebol feminino estivesse no nível tão próximo como o masculino, as competições começariam no mesmo dia, no mesmo prazo, na mesma data. Isso não acontece porque a CBF deixou o futebol feminino muito para trás e agora está correndo para ver se consegue recuperar o prejuízo. Eu gosto de pensar pelo outro lado, assim, né? Pensar pelo lado legal do negócio. Que quer fazer um teste com o masculino, que se der errado, dá no masculino, e aí chegar 100% no feminino. Eu prefiro pensar desse ponto de vista. Olha, eu respeito a tua opinião, João, o teu jeito de pensar, mas eu mantenho a minha posição. Eu acho que isso só aconteceu porque a CBF é incapaz, pelo menos a curto e médio prazo, de resolver os problemas que a gente sabe que existem no futebol feminino. Agora até para essa posição da Val, a Val tá nos olhando ali quietinha, não falou nada. O que tu acha, Val? Eu achei o pensamento do João muito bom. Eu acho que o João, ele tem a alma pura desse nosso grupo, ele é a alma pura desse grupo. Porque eu não tinha pensado nisso, eu tinha ido também na mesma linha que você, assim. E tem uma outra coisa que eu pensei enquanto vocês falavam, é muito no sentido de que, com a volta do masculino, por os clubes masculinos terem uma estrutura um pouco maior, a CBF, de certa forma, não tem a responsabilidade toda sobre suas costas. Então, o São Paulo masculino vai voltar, então beleza, o São Paulo que teste os seus atletas, o São Paulo que dê um jeito de jogar, o São Paulo isso, o São Paulo aquilo. O Inter, o Grêmio, o Palmeiras, enfim, que eles deem um jeito, que eles vão testar os seus atletas, vão voltar e ok. E se der problema, a culpa é do clube. Agora, no feminino, a gente sabe que é diferente, que existe uma dependência maior das instituições, das federações, então, se der problema, a culpa não vai ser tão fácil de jogar essa culpa em cima do clube, assim. As federações, elas vão carregar consigo essa culpa também. Então, por isso de esperar e com mais cautela, o que, por um lado, é positivo para o futebol feminino, que tem essa cautela, que vamos voltar no melhor momento, vamos voltar quando a gente tivesse mais certeza das coisas. Mas eu vou contigo também. Realmente a CBF não tá... Não que ela não esteja, mas ela não quer enfrentar os problemas que a gente vê de estrutura, de investimento
no âmbito do feminino. Não, eu só queria, né, citar que eu entendo o ponto de vista de vocês, mas eu gosto de ter essa esperança, né, ter esse gostinho, assim, de que tá sendo por um lado positivo. E só reforçando ali, né, que o Gui comentou que as atletas começaram a se preparar e tudo mais, tiveram essa data para voltar. A gente viu já essa semana, e acho que até na semana passada, talvez, que alguns clubes já, né, retornaram, já estão realizando testes, já estão realizando treinamentos e tudo mais. Então, esse lado é bom, né? Então, começou aí, vamos supor, um mês antes do primeiro jogo, então vai ter pelo menos aí um mês para tentar se preparar da melhor maneira, né? E a gente falou antes sobre a questão de que as atletas têm essa previsão de volta, né? E isso é um fator positivo. Eu vi algumas fotos de atletas nas redes sociais e elas pareciam muito animadas em estar podendo voltar para o campo, voltar a treinar com o grupo. Eu acho que isso é bem positivo também, até para levantar a moral, a autoestima dos clubes, né? Dos grupos, das meninas. Eu acho bem importante essa questão. É verdade. Alguns clubes voltaram aos treinamentos na semana passada, já estão se preparando já há algumas semanas, e as jogadoras realmente estão muito empolgadas, muito felizes de terem retornado. Mas se na equipe principal a gente está tendo esse retorno, mesmo que progressivamente, eu comentei antes que o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 também teve seu calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol. Porém, entretanto, todavia, não acontecerá neste ano. A segunda edição do torneio ocorrerá somente em 2021. Isto porque a sua primeira rodada está marcada para o dia 6 de janeiro do ano que vem, com duração até o final de fevereiro. Relembrando, o Campeonato Sub-18 também ocorre no segundo, pelo ano passado pelo menos, iniciou no segundo semestre de 2019. Então acredito que esse ano seria da mesma forma, pelo menos pelo que a CBF divulgou ainda no final do ano passado, projetando este ano. Com a Covid foi adiado para 2021. Então, Valzinha, Dona Val e João Camardelli, eu quero saber de vocês. Qual o impacto causado pela Covid, por todo este período que estamos vivendo, para o início da preparação dos clubes e das atletas? Lembrando, falando agora exclusivamente das categorias de base. Bom, então, Gui, a gente vai ter, né, um longo período entre uma competição e outra. A gente estava até que, de certo ponto, animado, né, para essa segunda edição do Sub-18. Começou ano passado, foi um campeonato legal de assistir, né, um campeonato que começou direito, vamos dizer assim, no caminho certo. E esse ano teria a segunda edição, vamos ter em janeiro e fevereiro de 2021. E esse longo tempo que vai ficar parado acaba atrapalhando, né, a preparação, porque embora treine, obviamente não agora, né, com a volta das equipes, normalmente vai voltar aos treinamentos, mas é aquilo, treino, né, jogo é jogo, a gente sabe que é diferente, não é a mesma pegada do jogo, mas, né, só lembrando, né, como que funciona o Sub-18, são 6 grupos de 4 clubes cada, com jogos em ida e volta dentro de cada grupo, os 8 melhores avançam, formam novos grupos, 2 grupos de 4, e aí jogando em turno único, dentro do grupo, os 4 melhores avançam, e aí chegam, né, a semifinal e final em sistema de ida e volta. Lembrando só um pouco como que funciona o campeonato. E também, já que a gente está falando de categorias de base e tudo mais, a CBF divulgou também o calendário atualizado do Brasileirão Feminino Sub-16, que esse não vai ser só ano que vem, vai acontecer esse ano. Mas cadê o critério da CBF, então? Por favor, eu tô confuso agora. Fala mais. Pois então, né? Fica um pouco difícil defender. Eu já sou o chato do Jogando Com Elas. Eu sou tratado nos bastidores do Jogando Com Elas como um cara chato, o ranzinza. Mas aí fica muito difícil não ser, para o público também, não parecer o chato, quando o João me traz esse tipo de informação, ou melhor, ele reafirma esse tipo de informação da decisão da CBF. A CBF se posicionou, João, o porquê disso? Por que ela optou pelo Brasileirão Sub-18 acontecer somente em 2021 e porque o Sub-16 aconteceria neste ano, será, melhor dizendo, neste ano de 2020? Então, né, o que eu posso te dizer? Não tem um motivo do porquê que vai acontecer e o Sub-18 não. Talvez seja pelo número de equipes. O Sub-16 ele vai durar 9 dias, um tiro curto, né, muito rápido. Tem a metade dos participantes do Sub-18,
Sub-16 tem 3 grupos de 4 clubes em cada, jogando, né, entre si em turno único. O líder de cada grupo avança e o melhor segundo colocado, ou seja, só um, né, vai avançar também para a semifinal, onde chegam 4. E aí a final, junto com a semi, será disputada também em jogo único. Então é um campeonato muito curto, muito rápido. Ele tem início para o dia 2 de outubro, ou seja, aí daqui a 2 meses, exatamente. E a final está prevista para o dia 11. Eu não vou ter a resposta para o teu. Eu tentei aqui defender a CBF, já que eu estou um pouco na defensiva hoje. Não estou sendo pago, não estou recebendo mimos, mas estou aí, né, tentando entender o lado. A gente já está vivendo muitas brigas, né? Vamos tentar ver o lado positivo das coisas. Val, fale sobre isso, porque eu preciso respirar e vou esperar tu te posicionar para depois eu poder falar sobre o que o João disse agora no final. Primeiro, alô CBF, manda uns mimos pro João. Enfim, primeiro que é ridículo 9 dias de uma competição. Eu queria só fazer essa observação, achei ridículo. Não gosto, não gostei. Critico porque gosto de criticar. Mas assim, realmente, não existe um critério. Não é uma competição menor. Não interessa. Por quê? Por que isso está acontecendo? O que justifica? Você vai expor pessoas mais jovens a um risco maior antes? Por quê? Eu recebi agora uma informação no ponto aqui. Parece que a CBF resolveu decidir pelo Brasileiro Sub-18 em 2020, porque em até 10 dias, pessoas com menos de 17 anos não pegam Covid-19. Então foi só por este motivo mesmo. Contei ironia, tá, gente? Ai. Enfim, continuando, realmente não tem um critério. A gente percebe que a gente já vem falando isso há muito tempo, que a CBF não tem um olhar cuidadoso para com o futebol feminino e realmente não faz nenhum sentido, não tem nem muito que a gente falar sobre o Sub-18 ser ano que vem, o Sub-16 ser esse ano, não faz nenhum sentido. A questão, eu acho que é em relação ao Sub-18, é que, ok, existe uma data de retorno, existe uma perspectiva de volta, mas é uma data longa, as meninas já estão paradas há muito tempo, então isso com certeza vai atrapalhar muito o desenvolvimento delas, né, dentro de campo, o desenvolvimento físico delas, e acaba que perde ritmo, enfim, são vários problemas, mas problemas que outras modalidades também estão enfrentando. Mas a grande questão, eu acho que é isso, de não se ter muito um critério e esse cuidado de olhar para a competição e pensar o porquê que tem que voltar nesse momento, o porquê que tem que voltar em outro momento. Realmente, as jogadoras do Sub-18, vou dividir minha fala falando Sub-18 e Sub-16 para facilitar. No Sub-18, elas vão ficar mais de um ano sem disputar a competição. Isso é um absurdo. Ainda mais a gente sabendo que, para essas meninas mais jovens que não integram a equipe principal, a competição brasileira de base é o principal torneio do ano, porque com certeza não se compara ao estadual e demais copas regionais. E a CBF tinha acertado e muito em criar o primeiro torneio, o primeiro Brasileirão de base Sub-18 no ano anterior, e agora ela erra profundamente, grotescamente, ao adiar a competição somente para 2021. E esse erro se torna ainda maior quando o Sub-16 jogará neste ano. Não tem critério, não tem argumento nenhum, não tem sentido essa decisão da CBF. Eu até gostaria, se a CBF tem um motivo claro, conciso para falar sobre isso, então que nos diga, que nos fale, que a gente se retrata no ar na segunda temporada do Resenha, ou em outro, no Dando a Letra, ou no nosso site, nas nossas redes sociais, enfim. Mas porque eu não vejo sentido algum da CBF em ter adiado o Sub-18 para 2021 e ter mantido o Sub-16 para 2020. Me perdoem, mas eu não estou enxergando nada coerente nessa decisão da CBF. Inclusive, só para terminar minha fala, Sub-18 ano passado quem ganhou foi o Inter. Mandar um beijão pra Malu, nossa parceira, porque saiu um conteúdo com ela semana passada no Jogando com Elas, tá? Não tô ganhando mimos do Inter também, antes que me julguem. Oi, Inter, eu quero mimos. Continuando, me surgiu uma preocupação enquanto você falava, porque você disse que a CBF acertou muito em proporcionar a criação da competição, do Sub-18, enfim. Quando a gente olha para a perspectiva de que elas vão ficar um ano sem jogar e que vai ter toda essa problemática de não saber certo, né, como que vai ser essa volta, eu fico preocupada com a continuidade dessa competição.
Porque se a CBF está tratando com todo esse descaso para ela simplesmente fingir que não aconteceu e excluir, não sei o que vocês acham dessa possibilidade. Esse é um ponto. E o outro, eu acho que, ok, o Sub-16 vai jogar esse ano, mas é uma competição que a gente não pode dizer que ela é uma competição estruturada, que é uma competição organizada, assim, 9 dias, enfim. Era só isso mesmo que eu queria compartilhar. Antes que eu saia linchado desse programa pelos dois participantes que aqui estão comigo, eu quero dizer que eu só tô paz e amor hoje, entendeu? Eu só não quero briga. Vamos seguir, entendeu? Por isso, eu tô em cima do muro hoje, eu admito isso. Sobre a continuidade que tu comentou, Val, o primeiro ponto, né, que tu trouxe, é verdade, assim, é bem preocupante, né, essa demora para o campeonato acontecer e como vai ser. Teremos 2 campeonatos ano que vem? Vai ter a edição 2020 e a edição 2021? Como é que vai ser, entendeu? E já sobre o segundo ponto, peguei aqui, essa é a segunda, seria, na real, vai ser a segunda edição do Sub-16. Nós tivemos ano passado a primeira, onde, aí ó, tem um avanço. Eu não quero nem, eu vou apanhar agora. Ano passado, nós tivemos 8 dias de competição. Esse ano nós tivemos 9. Olha aí, com certeza. Não, olha, CBF merece palmas por esse grande avanço na competição Sub-16. Olha só, mas que belezura. Mas que top, como diria... Palmas não, meu querido. Todo Tocantins para a CBF, entendeu? Todo o estado de Tocantins para a CBF. Ela merece. Olha, vocês me matam, cara. Vocês vão me matar um dia. Reforçando, posso reforçar aqui o ano passado, como aconteceu? Pode falar, fique à vontade, meu amor. Muito obrigado. Tivemos o São Paulo como campeão do Sub-16, enfrentando o Santos. Foram 8 dias de competição, 8 dias intensos. Lembrando, né, que ela ocorre, obviamente, numa sede só, né, num estado só, porque se tivesse que ter viagem junto, não ia dar certo. Foi toda em Belo Horizonte. Admito que não sei onde será a sede deste ano ainda, não sei se já temos essa decisão. E como, né, nós temos o formato e tudo mais, vão ser 5 jogos, se a equipe chegar até a final, obviamente, em 9 dias, na verdade, né? Então, vamos fazer essa conta aí. É um pouco difícil de defender mesmo, CBF. Poxa vida, hein? É um jogo a quase... um jogo a cada 2 dias, um pouquinho menos de 2 dias, né? Se formos usar a matemática correta. E, assim, é um absurdo. Eu não vou... A Sub-16 com certeza não é uma competição estruturada, porque se tu trata um campeonato brasileiro, tudo bem que a base, seja no masculino quanto no feminino, ela é uma competição diferente da competição dos jogadores profissionais, das equipes principais. Mas ainda assim, um torneio de 8, 9 dias é um absurdo. Tu não consegue treinar, tu não consegue se preparar e mudar caso esteja acontecendo alguma coisa errada em tão poucos dias, com jogos praticamente um dia após o outro. Então é um absurdo. Então, tomara que nas próximas edições a CBF consiga melhorar e arrumar o brasileiro Sub-16. Quanto ao Sub-18, eu acho que isso não deve acontecer, Val, porque foi uma luta, uma conquista muito grande para o futebol feminino. A gente sempre bateu na mesma tecla da importância dos clubes terem categorias de base, de ter competições para essas categorias, e hoje nós temos. Tudo bem, a gente está criticando a postura da CBF, mas existe a competição. Então eu acho que isso não ocorrerá. Pelo menos eu torço para isso e é a minha opinião. Não sei a tua. O João tá em cima do muro mesmo. Vou esperar tu responder e a gente vai pro próximo tema do programa. Eu também acredito que a competição vai seguir. A minha é só um medo mesmo, um receio de que isso possa vir a prejudicar, né, o desenvolvimento da competição. Mas também tenho esperança de que ela continue. E uma coisa que eu gostaria de trazer também é a questão de que essas meninas do Sub-16, elas vão disputar uma competição em 9 dias, depois de um período muito longo de estarem paradas. Então, elas vão sair de um momento onde elas estão paradas, treinando em casa, que a gente sabe que não tem uma estrutura para desenvolvimento do atleta, e elas vão ir para uma competição que vai ser intensa. Claro, vai ser de um nível um pouco menor, porque todas vão estar, de certa forma, com as condições físicas prejudicadas, mas são 9 dias de competição, então os clubes que chegarem até as finais vão ter um desgaste físico muito grande. E isso sim vai impactar no estado da saúde e no desenvolvimento dessas atletas. Concordo contigo, Dona Val, acredito que quem nos escuta também. Mas se vai ter volta, claro que precisamos ter medidas de prevenção e segurança para atletas e profissionais envolvidos nas partidas.
E foi visando isso que a CBF acertou uma parceria com o Hospital Albert Einstein. O hospital irá realizar testes nas principais competições do país, incluindo os Brasileirões A1 e A2. Todas as jogadoras, comissões técnicas, árbitros e árbitras e assistentes passarão por exames 3 dias antes de cada partida, para que o resultado seja divulgado antes do jogo, podendo, assim, o profissional ser afastado em caso do resultado dar positivo. Agora, eu vou fazer a pergunta e eu já vou voltar no assunto do Sub-16, porque não tem como fugir disso. O que vocês acham desta medida encontrada pela Confederação Brasileira de Futebol? Se ela é a melhor alternativa possível ou não? E me digam, o Brasileirão Sub-16, então, não está nesse nicho de competições em que o Hospital Albert Einstein realizará os testes. Porque se leva 3 dias para ficar pronto, já temos 1/3 da competição perdido, não haverão jogos. E aí, o que vai acontecer, minha gente? O que vai acontecer com essas jogadoras de base? E, claro, vamos falar também do profissional. Eu acho que 2 pontos. Primeiro, muito bacana ter uma organização para essa volta, ter um planejamento, já ter essa ideia de, vai ser feito nessa determinada instituição os testes, vai ser feito com tantos dias de antecedência. Essa organização ela é importante para que as atletas também se sintam seguras e para que tenha um fluxo já pré-organizado de como vai funcionar. Então, bacana, ok, tem uma organização, tem um planejamento, ponto positivo. Em relação ao Sub-16, o que eu vou dizer pra vocês? Não tenho o que falar sobre isso. Eles não estão nem prevendo. Então, né? O que eu vou dizer? Não tem mais como defender a CBF, né, gente? Eu peço desculpas. Não me matem. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Não deixem de acompanhar o Jogando com Elas. Mas vamos, né, tentar avaliar esse acordo. Aos ouvintes, vou fazer uma defesa do João. O João tá defendendo a CBF porque ele é uma pessoa que tem um coração grande, entendeu? Não é que ele seja uma pessoa ruim, ele é uma pessoa muito boa, por isso ele está tentando defender a CBF. Não vejam ele com maus olhos. É isso aí, Val. O meu coração, como tu já disse aqui em outros programas, o teu coração é enorme, cabe muita gente. O meu também, entendeu? Até quem não merece tá nele, mas acontece. Enfim, vamos lá. Inicialmente, o acordo ele abrange, além do feminino A1 e A2, o masculino A, B, C e D, o Brasileirão Sub-20 masculino e a Copa do Nordeste. Então, todos os custos dos testes vão ser da CBF, os clubes não terão que arcar com esses testes, esses exames. Pelo menos, né, vamos ter esses exames. Já vimos recentemente que tivemos alguns problemas, mas isso não é assunto para não vamos deixar quem falar de futebol masculino que fale, né? Tivemos problemas, esperamos, né, que não tenhamos mais. E não tem muito, né? Agora tem que torcer para dar tudo certo, né? Como a Val citou aqui antes já, que os masculinos eles têm uma estrutura maior para conseguir arcar com esses custos e fazer da maneira certa. E o feminino ele ainda requer um auxílio maior. Vamos ter esse auxílio, talvez não da melhor maneira e não em todos os aspectos, mas vamos ter um auxílio. E então agora é esperar, ver, né, torcer para... Nós já tivemos, né, alguns testes com a volta dos treinamentos, vimos equipes já dando alguns casos positivos, como se não me engano foi o caso do Corinthians, que teve 3 atletas que deram positivo e foram afastadas. Mas vamos esperar, né? Não tem muito o que fazer agora. Eu acho que nesse ponto de teste a CBF fez o que conseguiria. Claro, talvez o que dá para ver é as datas, se foram escolhidas da maneira certa, mas acredito que os testes é o que dava para fazer. Talvez dar mais testes em mais competições, ok, mas tá tentando ajudar, né? Obviamente. É isso. Eu não posso ser hipócrita de não concordar com vocês no sentido de que a CBF acertou em pagar por estes testes. A responsabilidade é toda da entidade máxima do futebol brasileiro. Se a gente já teve problemas, aí é uma questão técnica que envolve o hospital. Se as datas foram corretas e esperar o prazo de 3 dias, aí também é outra parte técnica que tem que ver com o hospital. Mas sim, a CBF acertou em disponibilizar a testagem para atletas profissionais que estarão envolvidos nas partidas. Foi uma solução correta, uma solução encontrada para resolver a curto prazo esse problema. E claro que a gente torce e espera que o cenário mude ao longo do tempo, que até o final do ano a gente já tenha
uma vacina, a gente já tenha soluções melhores e mais confiáveis e seguras para as jogadoras e todos os profissionais que sabemos que não são poucos que se envolvem nas partidas. Quanto ao Brasileirão Sub-16, realmente não tem o que falar. A CBF não pensou, tanto é que não está nem na lista das competições em que ela bancará os testes, então a gente vê mais um problema. Além da incoerência de não termos o Sub-18 neste ano e que vamos ter o Sub-16, além da falta total de estrutura para a competição Sub-16, que será disputada em apenas 9 dias, também temos um outro problema encontrado: os testes. As jogadoras não serão testadas? Vão ser testadas? Será aquele teste rápido que não tem 100% de eficácia e muito pelo contrário, a porcentagem de certeza é muito mais baixa? Quais medidas serão adotadas para essas jogadoras, para esses clubes e profissionais que estarão no Sub-16? É algo que a gente precisa de resposta, a CBF precisa se posicionar para que a gente também tenha uma segurança como profissional de imprensa, mas principalmente para quem estará na competição. A gente não pode deixar que jovens sejam expostas ao risco de serem contaminadas por falta de testes. É algo que a CBF precisa rever e acertar na decisão, já que, ao meu ver, errou na primeira de manter a competição para esse ano. Só reforçando, Gui, que tu comentou ali sobre como vai ser o teste, se vai ter no Sub-16 e tudo mais. Esse teste, né, que o Hospital Albert Einstein vai fazer é o RT-PCR, né, que é o teste mais eficaz, que é o do nariz, aquele tem cotonete ali, né? Que a foto é um pouco complicada, assim, não sei vocês, mas eu tenho um pouco, né, de receio desse teste. Não parece muito agradável. Eu fiz o teste ontem e eu fui com medo, porque eu pensei que era o do nariz, né? Mas não era o teste do dedo. Não é 100% eficaz. Mas deu negativo, estou livre de Covid, não fui contaminado, não estou contaminado. Então tá tudo certo comigo, tá? Por mais que a gente esteja mantendo as medidas de segurança, estamos gravando cada um de suas casas, nossa mesa redonda virtual, como a gente gosta de brincar. Eu não estou com Covid, fiquei um pouco mais tranquilo. Mas boa essa tua informação, João. Graças a Deus, né, o nosso Big Boss não está com o novo coronavírus, né, tá livre para viver normalmente, obviamente, né, dentro de casa, né, Big Boss. Não vamos sair, vamos ficar em casa, tudo bem, aproveitar com a família. É bem isso, depois de uma semana que eu estava não muito bem de saúde, estava todo mundo pensando que era Covid, não era, tá, estou tranquilo, estou imune, pelo menos por enquanto, da Covid, espero que eu continue, né, gente? Eu torço pra isso também. Eu espero que tu não pegue, Dona Valéria Seixas não pegue, eu não pegue, né? Ninguém próximo de nós, e eu queria que ninguém mais pegasse, entendeu? E seria o cenário perfeito. Não tá legal mais essa quarentena. Mas sabemos que é complicado, então vamos, né, ficar em casa e se cuidar pra tentar passar logo por isso. Depois deste gesto humanitário do João, querido, fofo, nosso amorzinho, nosso ursinho carinhoso do Jogando com Elas, vou para a nossa última pergunta do programa, nosso último tema, que é sobre torneios, competições internacionais e até mesmo de cunho estadual. Bom, como vocês, a gente também gosta e muito de futebol. E claro que não podemos deixar de comentar sobre os campeonatos internacionais. No último programa, a gente falou sobre a Champions League feminina, que voltará no dia 21 deste mês, com as fases de quarta, semi e final. Porém, outro torneio que teve uma definição em partes, mas teve, foi a Libertadores. Eu digo em partes porque a Conmebol confirmou a realização da edição 2020, mas ainda sem data definida. A única certeza que se tem é que será em 2021. E aí, se até a Libertadores será no ano que vem, o que o Brasileirão Sub-16 quer sendo realizado em 2020? Não tem sentido. Mas enfim, só para lembrar vocês, as equipes que estão representando o Brasil na competição, ou melhor, que irão representar o Brasil na competição, são Corinthians, que venceu a Libertadores no ano passado, então já garantiu a vaga para a edição deste ano, ou melhor, do ano que vem. A Ferroviária, que venceu o Campeonato Brasileiro também, né, decretou a sua vaguinha, carimbou sua vaguinha para a competição internacional. E o Avaí Kinderman, que ficou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E como aqui no Brasil são 2 vagas destinadas para o nosso país, e o Corinthians ficou na segunda colocação, o Avaí Kinderman acabou herdando
essa vaga da equipe corintiana. E aí, pessoal, eu quero saber o seguinte de vocês. O que vocês entendem por essa decisão da Conmebol em adiar a competição somente para 2021? Por que ela optou por isso? E o que vocês acham também que atrapalha no calendário e também na preparação dos clubes, na motivação, enfim. O quanto isso atrapalhou o futebol feminino e se realmente atrapalhou. Porque na visão de vocês pode ser que a Conmebol tenha acertado. Creio eu que, de certa forma, a Conmebol acertou nessa decisão em função de que, por ter um deslocamento que vai além das fronteiras dos países, o risco de contaminação se torna muito maior. Porque, por mais que seja num único país sede, são pessoas de diferentes países tendo que viajar, tendo que se locomover para ir até aquele lugar. Então, o risco de contaminação, a logística dessa estrutura para que se mantenha condições adequadas e tudo mais, tem uma dificuldade maior. Na minha visão, então, eu acho que ser em 2021 é positivo. A parte negativa é que não tem uma data, porque aí a pouco vai jogando para frente, vai jogando e não acontece. Aí em 2022 estamos falando da Libertadores 2020. Isso é um risco que a gente corre. É um risco. Não tem data. E a gente não pode confiar na Conmebol, entende? Então, o pessoal tá rindo, mas é verdade. Eu acho que é um risco não ter uma data, e até porque, falando sério agora, isso desmotiva muito os grupos a se prepararem. Porque aí não tem uma perspectiva de organização para as demais competições, acaba que o calendário dos times vira uma bagunça. E aí, como que vai se organizar para algo que você não sabe quando vai acontecer? Então, eu acho muito complicado não ter uma data. É um risco muito grande. Então, Val, eu vim aqui talvez tentar te dar uma resposta da data, te deixar mais aliviado. A tendência que representantes da Conmebol falaram é que seja no início de 2021, não passe do início de 2021 para acontecer. Lembrando, né, que a sede aconteceria no Chile e ela vai continuar sendo no Chile, então não vai mudar a sede, vai ser toda a competição disputada em solo chileno, porém não temos a data, vai começar tal dia, mas a tendência mais forte é que seja no início, até porque se ela foi adiada, a tendência é que a gente tenha duas competições ano que vem, né? Na 2020 e a 2021, é o que eu penso, eu não consigo vai simplesmente subir uma edição, não tem como, tem que ter as duas. E sobre a preparação, é complicado, né? A gente, como ela já está mais longe, ela ainda vai demorar um pouco mais, nós não temos a questão de como vai estar até lá, como que vai ser feito os exames, como é que vai ser essa prevenção. Não temos uma resposta, seja da CBF, seja da Conmebol, seja dos próprios clubes. Então é tudo uma incerteza ainda que nós não temos como responder, né? Vai ficar meio vago essa nossa resposta. Não temos uma data, podemos só especular até o momento. É verdade, é tudo muito incerto, até porque a gente também precisa saber como estará a situação do Chile em relação à Covid, se o país está se adaptando às normas de prevenção, de segurança, se os casos lá estão baixos, ou melhor, se estarão baixos. Na época tem tudo isso, e realmente é algo muito incerto. Atrapalha a preparação dos clubes, porque não há uma certeza de data. O João trouxe que pode ser que aconteça no início do ano, como também pode não ser. Então isso atrapalha um pouco, mas eu acho que a decisão da Conmebol, neste primeiro momento, foi acertada em adiar a competição. Não sei se para 2021, talvez 2020, em dezembro, fazer uma competição no final do ano, porque ela também é uma competição de um mês em um país sede, talvez conseguiríamos suprir essa pendência. Porém, já que foi a posição adotada pela entidade, a gente respeita, a gente entende, mas eu acho que ela também poderia ter ocorrido, ou melhor, poderia ocorrer neste ano de 2020. Outra coisa, agora a gente falou da Conmebol, falou da Libertadores, que é uma competição internacional, me fez lembrar que nós também temos os famosos campeonatos estaduais que ocorrem aqui no nosso país. Gauchão, Paulista, Carioca, Mineiro, enfim, entre outros. Isso, localmente, é algo que a gente não tem resposta. A Federação Gaúcha de Futebol não se posicionou, a Paulista já se posicionou dizendo que está em reunião, terão reuniões para debater sobre isso, mas também não há certeza, assim como outras entidades estaduais pelo Brasil. O que vocês acham da volta dessas competições? Até porque sabemos
como já foi tema de um resenha, os problemas encontrados nessas competições, problemas encontrados por clubes, enfim, o que vocês também esperam deste cenário e se concordam ou não com uma possível volta das competições estaduais. Levando em consideração que a gente tem as datas do Brasileiro, enfim, Sub-16 esse ano, muito dificilmente a gente vai ter os campeonatos estaduais esse ano, na minha opinião. Eu acho muito difícil, até porque as federações ainda nem estão se posicionando, né, a não ser a Federação Paulista, que provavelmente, se voltar, talvez seja um dos primeiros que volte, e aí as outras federações vão seguir o mesmo rumo, mas acredito que nesse ano não vai ter essa volta. Em relação a como deve ser feita essa volta, se a gente está aqui questionando volta de Libertadores e volta de Campeonato Brasileiro, os estaduais a gente sabe que a estrutura é muito menor, são condições muito mais precárias, a diferença entre a estrutura do Campeonato Gaúcho é muito diferente da estrutura do campeonato em Amazonas, por exemplo. Então, são realidades muito diversas e que devem ser levadas em consideração. Então, eu acho que os estaduais, e até porque eu gosto muito deles, então eu quero que eles voltem com toda a segurança possível para não termos nenhum tipo de problema. É bem isso, assim, a gente já estava debatendo aqui durante o programa como vai voltar o Brasileirão, como vai ser a CBF, custeando e tudo mais, mas e as federações? As federações a gente sabe que a CBF ajuda ainda o mínimo e as federações às vezes nem isso. A gente tem o exemplo da Paulista, que é muito boa, que dá um suporte para os clubes, mas e as outras? É complicado, assim. A gente teve... Eu sou uma pessoa muito informada, né? Eu acompanho muito um tal de jogandocomelas.com.br, então eu leio tudo que sai lá. Falaram muito bom esse site. Aliás, não só o site, né? Enfim, como um todo. Tem podcasts, enfim, as redes sociais também são bem atrativas. Inclusive, recomendo vocês. Também recomendo, gosto muito, matérias muito bem escritas, podcasts com excelentes roteiros. Olha aí, só coisas boas, né, desse site. Eu acho que tem futuro, hein? Mas eles postaram uma pessoa chamada João Camardelli. Eu não sei se vocês conhecem. Boas matérias das pessoas também. É um monstro. E sabendo que tem segurado as pontas no site lá desde a criação. É verdade. Olha, nunca deixou atrasar matérias. Isso aí é mais um episódio do resenha inteiro só pra essa pessoa, que é uma pessoa sensacional. Mas, voltando ao que interessa, né? Vamos deixar de brincadeiras aqui. A Federação Paulista, ela realizou, né, uma reunião no dia 16 de julho com os representantes dos clubes que estão no A1 e os que vão participar do Paulistão, né, futuramente. Então, ela realizou para decidir como que ia ser a volta dos treinos, como ia ser a preparação pro próprio Brasileirão e pro estadual. Então, né, eles definiram que questões de exames e tudo mais. Os exames, a federação falou que vai custear, né, juntamente com a CBF. Então, os clubes, tanto no Paulistão quanto no Brasileirão, não vão ter que arcar com este custo. A notícia ruim é que tem um limite por clube. Então, são 30 pessoas por jogo para fazer o teste. Né? Tu não pode fazer todo mundo, tem que fazer aquelas pessoas que vão trabalhar e vão jogar. Né? E, além disso, ficou, né, acordado na reunião que agora em agosto, lá ali pela, né, segunda semana, ali pela metade de agosto, vai ter um novo encontro da federação com os clubes, para daí sim começar a conversar sobre o Paulistão, ver como pode ser definido um formato, uma data e tudo mais. Então a gente não tem, né, essa definição, se vai ter, se não vai ter, como vai ser, da Federação Paulista e das outras também, né, não tivemos ainda nenhum movimento claro e oficial para saber como serão nossos queridos estaduais. Eu vou na mesma linha que eu falei no programa exclusivo dos campeonatos estaduais, que tivemos aqui no Resenha algumas semanas atrás, e eu espero que os estaduais não voltem este ano. A gente vê uma mobilização do Paulista muito grande para que retorne, com cuidados, com a disponibilização de testes para as equipes, por mais que tenha um limite, mas enfim, vai custear esses testes. Mas também sabemos que outras federações que não são tão engajadas com o futebol feminino, que não dão um suporte muito grande para as equipes, pode ser que não tomem a mesma
atitude, não tenham a mesma postura, e isso, com certeza, é algo muito prejudicial para as competições. Então eu espero que não volte, porque sabemos das dificuldades encontradas por atletas de clubes pequenos. Então, não. Eu espero que não volte. Eu questionei você sobre isso porque estamos num cenário novo se comparado a programas sobre os estaduais em que gravamos, mas eu mantenho a minha posição. Que não volte os estaduais e, se voltarem, que seja com medidas muito rígidas, principalmente para equipes pequenas, onde a gente sabe que há muitos problemas internos, principalmente financeiros. Mas, gente, a gente está falando aqui, já teve crítica contra a CBF, já teve crítica contra a Conmebol, já teve gente favorável, contra, enfim, já falamos de tudo neste último episódio da primeira temporada do Resenha, e isso me fez lembrar, agora falando dos campeonatos estaduais, a dívida em que a dona Valéria Sense, se envolveu há alguns programas atrás. Val, você tem uma legião de fãs, você é muito querida, você é figurinha carimbada em todos os nossos podcasts e também é a dona de frases e de nomes como Pipipipopopó, Top Top Top, Campeonato Pão de Queijo. E é neste ponto que eu queria chegar. Val, alguns programas atrás você prometeu que teria um nome para o Campeonato Paulista, porque é o seu preferido, é o grande Campeonato Paulista, e também para o Campeonato Gaúcho, por ser aqui do nosso estado. Então, antes de encerrarmos o nosso 8º programa, eu gostaria de deixar o meu microfone fechado, peço para que o João também feche o dele, e deixamos a nossa maestra brilhar. Val, sim ou não? Você tem nomes para o Campeonato Paulista e Campeonato Gaúcho? Eu tenho. Agora, se vocês vão gostar, se os meus fãs, que eu sei que só tem um, mas eu gosto dele, um coração aqui pro meu fã. Não sei se o pessoal vai gostar, mas vamos lá, né? Tô mais nervoso do que quando é decisão por pênaltis do meu time. Eu tô assim, ó, não consigo parar quieto, gente. Estamos todos muito ansiosos para este momento. Eu acredito que a gente fez o programa hoje só pensando nesse final. João, aquele sonzinho de ó, tensão, todo mundo nervoso. Val, é contigo. Diga-nos os nomes, ou melhor, os apelidos do Campeonato Paulista e do Campeonato Gaúcho. Pessoal, não se decepcionem comigo, não é mesmo? Enfim, vamos lá. Antes o Gui falou sobre... O Gui citou alguns campeonatos e ele falou do Campeonato Mineiro. E eu fiquei... Tem alguma coisa errada na frase do Guilherme. Aí eu me dei conta que não é Campeonato Mineiro, garoto. É Campeonato Pão de Queijo. Eu não consigo pensar no Campeonato Mineiro sem pensar em pão de queijo. Por sinal, eu gosto muito de pão de queijo. E para acompanhar um bom pão de queijo, Minas Gerais aqui, São Paulo aqui, do ladinho aqui, papapá. Um do ladinho do outro. Nada melhor do que para acompanhar um pão de queijo bem gostoso, a gente tomar o quê? Tomar um café. Eu sei que não tem muita criatividade nisso, mas o Campeonato Paulista, a partir de agora, é o nosso Campeonato Cafezão. Por que que é cafezão? Primeiro, porque café é uma coisa muito boa, igual o Campeonato Paulista. Sim, quem disse que não tomou errado, tome de novo. E o café de São Paulo é de muita qualidade, igual o futebol feito lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês não tenham se decepcionado muito comigo. Val, eu amei o seu apelido. Agora o Campeonato Paulista será conhecido como Campeonato Cafezão. Eu amo café, adoro café. Não sei se o João gostou, o João já não é muito fã desse tipo de bebida, mas enfim, o apelido tá aprovado, João? O apelido é muito legal, vai pegar. Já tô vendo aqui todo mundo. Ah, vai ter rodada do cafezão hoje. Ah, tu viu a tabela do cafezão? Tô vendo, já tá na boca do público, pessoal. Agora, né, o gosto pessoal é um pouco complicado, né? Café, eu não posso falar muito mal, né? Porque eu vou ser linchado aqui, porque, sei lá, 95% da população do mundo gosta de café. Mas eu preferia, se fosse, sei lá, um campeonato latão, um campeonato cervejão. Esses campeonatos é mais legal, entendeu? Mas tudo bem, eu vou tentar aceitar. Val, assim
como o Campeonato Pão de Queijo, o Campeonato Cafezão. Qual é o apelido do Campeonato Gaúcho? E, por favor, nos explique o motivo que lhe levou a tomar essa decisão. Muito bem, vamos ao Campeonato Gaúcho. Para quem não sabe, eu sou natural do Rio Grande do Sul, meu estado querido. Enfim, vamos ao Campeonato Gaúcho, sem brincadeira. Eu tava nesse processo de pensar os nomes, aí pensando. E aí eu lembrei de uma coisa que é muito comum nos gramados do Rio Grande do Sul. Tem uns campeonatos que são muito marcados por aparecer um cachorro aqui, um cusco, né? Um cusco aqui, um cusco ali. Sempre tem muitos memes, né, com os cachorros. Mas no Rio Grande do Sul, tem um outro animal que aparece em campo. Aparece em outros lugares, mas que aparece muito nos campos do Rio Grande do Sul. Que, inclusive, quando eu era criança, tinha medo desse animal. Mas que depois descobri que é um animal muito bonito, que não tem que ter medo desse bichinho tão fofo. E o nome dele é um nome muito sugestivo também. Então, assim, o Campeonato Gaúcho é um campeonato que a gente quer que comece. A gente sempre quer muito que o Campeonato Gaúcho comece. Então, desculpa. O Campeonato Gaúcho, a partir de agora, se chama Campeonato Quero! A minha explicação foi melhor que o nome, mas deixa eu falar. Acabou, pessoal. Não tem condições. Assim, ó, eu achei que nada ia superar o Campeonato Pão de Queijo. Mas o Campeonato Quero ganhou. Não tem como. Talvez esteja sendo bairrista? Talvez. Mas é sensacional, gente. Não tem condições. Amei de paixão. Super aprovo os nomes. Parabéns, Dona Val. Acho que não pecou em nada, não ficou nos devendo em nada com estes outros dois nomes. Estão super parelhos com o Campeonato Pão de Queijo. E agora é com nossos ouvintes, com quem nos acompanha nas redes sociais, no nosso site e aqui no podcast. E claro, lá no YouTube com o Fala Mi. E aí, aquela enquetezinha, né? Qual o apelido de campeonato é o melhor? Campeonato Pão de Queijo, que se refere ao Campeonato Mineiro. O Campeonato Cafezão, que se refere ao Campeonato Paulista. E o Campeonato Quero, que se refere ao Campeonato Gaúcho. É com vocês. Vocês escolhem, vocês decidem qual o melhor nome já criado por Dona Valéria Sensi. Espero não ter decepcionado ninguém. Espero que vocês continuem gostando da minha pessoa. Eu fiz de coração, pessoal. Jamais, Dona Val, jamais nos decepcionaria. E, brincadeiras à parte, neste clima feliz, alegre, que eu faço aquela famosa pergunta. A última desta primeira temporada. A do 8º episódio do Resenha. E como passou rápido, hein, pessoal? Passou voando estes 2 meses em que tivemos produzindo este conteúdo para vocês. E aí, temos um programa? Temos um programa feliz, né? Terminou de uma maneira alegre, de uma maneira descontraída e também triste, né, ao mesmo tempo. Porque, e aí, teremos segunda temporada ou não? Temos um programa e eu espero que tenhamos uma segunda temporada, porque eu adorei fazer o Resenha. Eu adorei ficar mais próxima, apesar de distante, dos meus queridos amigos João e Guilherme. Então é isso. Temos um programa e eu espero que vocês me chamem para a próxima temporada. É isso, pessoal. Temos um programa, então. Estamos chegando ao final do nosso último episódio desta primeira temporada do Resenha JCE, com aquela incógnita, será que teremos a segunda? Não teremos? Enfim, o que é certo é que terá, Joãozito já prepara, terá enquete nas nossas redes sociais para vocês decidirem se querem ou não a continuação do Resenha. Deixe então essa dúvida e principalmente essa obrigação com vocês. Mas eu quero agradecer a parceria e apoio dos meus colegas João Camardelli e Valéria Sensi ao longo desta temporada. A Isa também, a Isabel Piccoli, que foi parceiraça, voltou no último dando a letra e, quem sabe, numa segunda temporada também retorne com a gente aqui para esse debate. Agradeço também a Milena Costa, a Mia, a nossa cara do Jogando com Elas lá no YouTube, e também ao Elis,
que ajudaram a dar vida a esse projeto, a dar vida ao Resenha. Antes de eu passar a bola para o João e para a Val, para eles agradecerem e encerrarem de vez essa temporada do Resenha, eu quero fazer um adendo. Quero parabenizar os leoninos. A Val, que fez dia 23 de julho aniversário. Quero parabenizar a mim, que fez no dia 27. Parabenizar a Mi, que fez no dia 30. E ao João, que a gente tem essa brincadeira interna, que ele é leonino do mês de agosto, né? Que não conta muito. Mas conta sim, João. Então, no próximo dia 12, fará mais um aniversário, mais um aninho de vida. Então, já deixo aqui ao vivo, ou melhor, gravado, mas registrado, o meu parabéns a ti. Tá certo? Agora, João e Val, é com vocês. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou a resenha. E é isso. Isso aí, Gui, muito obrigado pelos parabéns. Eu estendo os parabéns a você, a mim e ao João. E um grupo de leoninos só podia dar coisa boa. Eu quero agradecer a todos vocês por essa belíssima temporada. Mas enquanto não temos a resposta se teremos mais uma edição, eu aproveito para lembrar que todos os episódios do Resenha eles estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Então quem quiser pode maratonar essa primeira temporada e, é claro, nos mande o feedback, que vocês estão sempre de olho e a gente quer saber a opinião de vocês. Eu só tenho a agradecer meus colegas de bancada. A gente está num ar mais emotivo, mais carinhoso aqui nesse final de programa. Mas, com certeza, sem a presença de cada um de vocês, não teria dado esse sucesso, esse resultado tão bacana que nós tivemos aí. Então, também quero aproveitar e reforçar, como a gente já citou aqui, que aquele portal, aquele conhecido dos nossos ouvintes, Jogando com Elas, tem produzido diversos conteúdos legais. Tem matéria, tem e-book, tem vídeo no YouTube, tem, olha, uma lista gigantesca de conteúdos para vocês. Então, quem ainda não nos acompanha, não perde mais tempo e vai lá. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e no jogandocomelas.com.br. Não posso falar aqui a nossa frase, aquela até semana que vem, porque ainda não temos essa certeza, mas vamos conversar e vamos decidir o que vai ser melhor. Se Deus quiser, teremos mais 1, 2, 3, 4, 5 edições e temporadas do Resenha. Mas até breve, e a gente se encontra aí nas resenhas pelos bares do Brasil para falar muito sobre futebol feminino. E por hoje era isso. Até mais.